Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre precisão de medidas. Olha só, nós temos esse lápis aqui e ele tem 15,584 ou então 15,584 centímetros, tá? Só que eu, com a minha régua tradicional aqui, eu diria, tá? Pelo que eu consigo ver, ele tem 15,6 centímetros. Então, seria 15,6 centímetros, certo? Opa, centímetros aqui, não metros, desculpa. Centímetros, tá? Por quê? Porque o meu equipamento que eu estou utilizando para medir, eu consigo perceber que a pontinha do lápis se encontra aqui, tá? Mas essa medida aqui, ela é mais precisa, certo? Por quê? Quanto mais números após a vírgula, mais precisa essa medida é. Só que muitas vezes a gente não precisa que essa medida seja tão precisa. Às vezes, 15,6, dependendo para a finalidade que a gente precisa, já é suficiente, ok? Então, nós vamos ver a respeito de técnicas de arredondamento e também o quanto é necessário ou não de precisão de medidas. Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre arredondamento, tá? Arredondamento. Nos campos da física, normalmente utilizamos 2 casas após a vírgula, tá? Então, não há necessidade de usar mais do que 2 casas, apenas 2 já tá muito bom, tá? Então, 2 casas após a vírgula apenas. Ok, e se eu tiver um valor que tenha mais do que 2 casas? Nós iremos utilizar técnicas de arredondamento. Então, sempre que eu quiser 2 casas após a vírgula, eu terei que analisar esse valor aqui no terceiro número, então no próximo número, certo? Porque eu quero 2 casas após a vírgula apenas. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 2,364, quem que eu vou olhar? O terceiro número, porque eu quero cortar o número aqui, beleza? Olha só as nossas regras. Se o terceiro número for acima de 5, eu vou aumentar o segundo número, certo? Se o terceiro número for menor do que 5, ele vai permanecer igual. Se o terceiro número for igual a 5, eu preciso voltar e analisar o segundo número. Se esse segundo número ele é par, lembram dos números pares? 2, 4, 6, 8, o 0, ok? E os ímpares? O 1, o 3, 5, 7, 9, tá? Então, o par permanece o segundo número igual e o ímpar, então, o segundo número vai aumentar. Olha só, vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos tentar colocar eles nas regras. Eu tenho o valor 4,367, né? Eu quero deixar apenas 2 casas após a vírgula. Então, eu vou cortar aqui, correto? Sim ou não? Beleza. Quem que eu vou analisar? O terceiro número. Então, 1, 2, 3, o terceiro número é o 7. Olha só, o 7, ele é maior que 5? Sim, ele é maior que 5, né? Então, ele entra aqui na primeira regra. Se ele é maior que 5, tá me dizendo aqui que o segundo número vai aumentar. Então, esse valor aqui vai ser igual a 4,37. Eu passei aqui e aqui eu aumentei, então, 1. E esse aqui cai fora, certo? Então, esse valor aqui ficou igual a 4,37, certo? Perfeito. Agora, o segundo caso. Vou deixar aqui. O segundo caso. Eu preciso arredondar para 2 números após a vírgula. Então, eu vou cortar
aqui, ok? Quem que eu vou analisar? O terceiro número. O meu terceiro número, ele é um 2. O 2 é maior que 5? Não, ele não é maior que 5. Ele é menor que 5? Sim, ele é menor que 5. Então, diz que permanece. O que que permanece? Eu simplesmente corto esse 2 e o meu valor aqui fica exatamente igual, ele permanece igual. Então, eu copio tudo igual, com apenas 2 casas após a vírgula, e o baile vai continuar tocando. Beleza, gente? Olha só, agora aqui nós temos uma exceção. Eu preciso cortar aqui, ok? 2 casas após a vírgula, então eu vou analisar a terceira casa. Minha terceira casa é o 5. Ixi, é maior que 5? Não, não é maior que 5. É menor que 5? Não, não é menor que 5. É igual a 5? Sim, é igual a 5. Então, vamos ver o que ele diz. Analise o segundo número. Então, quem que é o meu segundo número? Ele é o 7. O 7, ele é par? Não, ele não é par. Ele é ímpar, não é? Então, aqui diz que ele aumenta. Então, eu vou cortar esse aqui e fica 12,98. Porque esse aqui deu direito a esse aqui a aumentar. Certo? Mais um exemplo. 1,985, tá? Quero cortar 2 números após a vírgula. Quem que eu vou analisar? Terceiro valor. É maior que 5? Não. É menor que 5? Não. É igual a 5? Sim, é igual a 5. Analise o segundo número. Meu segundo número é o 8. O 8 é par? Sim, ele é par. E aí aqui diz que ele permanece. Então, eu simplesmente corto o 5 e o baile continua. Fica igual a 1,98. Ok, gente? Essas são as técnicas de arredondamento. Agora, nesse caso aqui que eu havia passado aqui, esse 4 é maior que 5? Não, não é maior que 5. É menor que 5? Sim, é menor que 5. Então, diz que permanece. Eu somente corto esse 4 e o baile continua. Ok? Agora, se eu tivesse, por exemplo, esse valor aqui, 2,4679. Poxa, professora, agora o negócio ficou feio, hein? Porque eu preciso cortar até a minha segunda casa, mas eu tenho 4 números. Quem que eu vou analisar? O meu terceiro número, gente. O meu terceiro número é o 7. É maior que 5? Sim, é maior que 5. Então, ele vai aumentar o segundo número. Esse aqui, para mim, não tem nenhum valor. Quem tem valor para mim é só o número após o que eu quero arredondar. Então, o 7 vai aumentar 1, fica 2,47. Ok, pessoal? Um grande beijo.